Cara, chegamos numa parte extremamente importante. Mano, que se você não entender isso aqui, você vai boiar demais em muitas questões. Você vai perder muito tempo. Você vai falar, cara, não dá. Essa questão não dá. Você vai ter que fazer muita conta. E se você pegar isso aqui, questões de proporcionalidade, que eu digo que é uma das aulas mais importantes de todas que eu estou gravando aqui, essa aqui, porque isso aqui vai te reduzir o tempo demais em muitas questões do teu vestibular, beleza? Então, fica aqui, presta atenção nisso, que isso é muito tranquilo, se você pegar a manha, tá bom? Claro que aqui eu não vou falar como a matemática fala e mostra e não sei o que, não. Eu vou direto ao ponto e no ponto que eu vou usar para resolver as nossas questões, tá joia? Então, veja. Quando a gente está falando de diretamente proporcional, grandezas diretamente proporcional, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, se eu tenho uma grandeza A dividido por uma grandeza B, e isso está dando sempre uma constante K, ou seja, sempre o mesmo valor, isso significa que se eu aumentar o valor de A, o que tem que acontecer com o valor de B para continuar dando o mesmo valor constante? Uai, Bruno, tem que aumentar também. Porque veja só, se eu tinha aqui, por exemplo, 2 dividido por 1, quanto que é? É 2, não é? Então, se eu falo que 2 tem que ser sempre o meu resultado, se eu falar que aqui agora é 4, que número que tem que ser o B para o resultado dar 2? Uai, Bruno, o B tem que ser 2. Então, se eu aumentei o A, eu aumento o B também para continuar dando o mesmo resultado. Então, isso é uma grandeza direta, tá? Só que eu posso escrever assim, mas é mais comum nós vermos do outro jeito, que uma grandeza A é igual a uma constante vezes uma grandeza B. O que isso significa? Que são A e B são diretamente proporcional. Se eu aumentar o valor de A, o B tem que fazer o quê? Aumentar também. Se eu dobrar o valor de A, se eu dobrar o valor de A, o B tem que fazer o quê? Dobrar também. Se eu triplicar o valor de B, o A tem que triplicar também. Bruno, você consegue me dar um exemplo disso? Uai, é claro. Se você pensar lá em velocidade, velocidade não é distância sobre o tempo? Sim, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Se você está falando lá de um movimento uniforme, que a velocidade é constante, então a velocidade é sempre a mesma, tudo bem? Se eu aumentar a distância, o que vai acontecer com o tempo? Uai, vai aumentar também. Se eu tenho uma velocidade de 100 km por hora, isso significa que em uma hora eu ando 100 km. Beleza. Se eu não mudar a velocidade, continuar com ela constante, só que eu dobrar a distância, eu precisar percorrer uma distância de 200 km, quanto tempo eu vou precisar? Uai, você vai precisar de 2 horas, né? Porque você dobrou a distância. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Então, gente, isso nós vamos usar muito, 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 muito. Beleza? Essa relação de proporcionalidade direta, se uma aumenta, a outra aumenta também na mesma medida. E inversamente proporcional? Uai, inversamente ao contrário. Se uma aumenta, a outra tem que fazer o quê? Diminuir. Se uma aumenta, a outra diminui, tá bom? Então veja, vamos pensar aqui comigo, ó. Você pode escrever inversamente proporcional como sendo o produto entre duas grandezas sendo igual a uma constante. Como assim, Bruno? Não entendi. Vamos imaginar que o resultado que você precisa é 10. O resultado é 10. Então eu posso falar que o A vale 10 e o B vale o quê? Vale 1. Porque 10 vezes 1 é o resultado 10 que eu preciso da minha constante. Mas agora, se eu diminuir o A, falar que o A vale 5, quanto tem que valer o B para dar o mesmo valor de 10? Uai, Bruno, agora aqui é 5, o B tem que valer quanto? 2. Eu diminuí o A e o B fez o quê? Aumentou. Eu tive que aumentar o B para o resultado continuar dando 10. Só que eu diminui o A na metade, porque 10 dividido por 2 é 5. E o B eu dobrei. Então, se eu diminuir um na metade, o outro eu dobro. A minha proporção é na mesma medida, só que aqui é inversamente. Um diminui, o outro aumenta. Como que eu posso escrever isso? Que uma grandeza A é uma constante, um valor constante, o valor que é sempre o mesmo, dividido por um valor B. Professor, você pode dar um exemplo disso? Uai, é claro. Vamos pensar lá como que a gente calcula a velocidade de uma onda. A velocidade de uma onda é V igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência.
Beleza? O que a gente sabe? Que a velocidade da luz é constante e vale C para qualquer meio. Só que a luz, ela tem várias frequências. E a gente percebe que quanto maior for a frequência da luz, menor vai ser o comprimento. Por quê? São grandezas inversamente proporcional. Se eu estou aumentando a frequência, o comprimento tem que diminuir para o resultado dar o mesmo. Bruno, consegue dar outro exemplo aí? Consigo aí. Quando a gente está calculando lá, por exemplo, a potencial elétrico. Não sei, potencial elétrico. O potencial elétrico é a energia potencial sobre a carga, né? Sei lá. Isso aqui não ficou bom não. Vamos pensar aqui, ó. K Qzão sobre D, né? Sobre a distância. Veja, o K é uma constante. O Q é o valor da carga geradora desse potencial, então também não muda. O Q também não muda. Beleza. O que eu percebo aqui? Que se eu aumentar a distância em relação à carga, o potencial diminui, inversamente proporcional. Se eu aumentar em 2 vezes a distância, se eu dobrar a distância entre a carga e o ponto que eu estou estudando, o potencial ele é dividido pela metade, ou seja, eu caio a metade. Se eu dobro uma, eu caio a outra pela metade. Isso é inversamente proporcional. A gente vai usar muito essa relação na hora de fazer exercícios que o cara fala assim, olha, considere o potencial em um ponto igual a 10. Se eu dobrar a distância, como vai ser o valor desse novo potencial? Aí você vai lembrar, uai, se eu dobrei a distância, o potencial é inversamente proporcional à distância. Se eu dobrei a distância, o potencial cai pela metade. Aí vira 5. Aí você não precisa ficar fazendo conta. Você faz isso ó, em um estalo. Beleza? Mas é muito comum também aparecer outros casos. Por exemplo, aqui embaixo, né, é um caso também de proporcionalidade, onde A e B são proporcionais, são diretamente proporcional, só que agora é diretamente proporcional ao quadrado. Por quê? Porque veja, se eu dobrar o valor de B, esse 2 vai estar elevado ao quadrado. E como 2 ao quadrado é 4, o que vai acontecer com o meu A? Ele vai aumentar em 4 vezes. Se eu dobrei B, o A aumenta em 4 vezes, porque o B agora é diretamente proporcional ao quadrado. E aqui, ó, aqui o B agora ele é inversamente proporcional ao quadrado. Por exemplo, quando a gente for estudar a lei de Coulomb, vai ser muito comum aparecer questões falando sobre isso. Ah, você aumentou a distância em 3 vezes. O que acontece com a força elétrica? Ela aumenta, ela diminui? Aí você vai ver que força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se eu aumentar em 3 vezes o B aqui, por exemplo, esse 3 está elevado ao quadrado e ele é inverso ao A. Só que como 3 ao quadrado é 9, o A, por ser inversamente, se o B aumentou em 3, o A cai. Mas cai em quantas vezes? Em 9 vezes, porque esse 3 está ao quadrado. Então, a força elétrica, se eu dobrar a distância, o que acontece com ela? Ela cai por 1/4 do valor que você tinha, porque a distância é elevada ao quadrado, tá? Então, tome muito cuidado com isso, relações de proporcionalidade, devagarzinho, tô falando aqui para você, aí vou você pegar, tá? Porque é muito simples isso aqui, a gente vai usar demais, você tem que dominar, tem que pensar nisso, parar aí, fazer uns testezinhos, pega número, tá difícil o que eu tô falando? Pega número, por exemplo, coloca aqui, que A é igual a 4, e o K, sei lá, o K é 6, né? 6 não, vamos pensar aqui para dar 4, vamos falar que o A é 20. Aí para dar 4, tem que dividir por, sei lá, por 5, né? Inversamente proporcional, tô fazendo agora, tá? Se eu aumentar aqui em 2 vezes, dividir por 10, isso aqui vai cair em 2 vezes, aí o resultado vai dar 2, né? Então, você vai fazendo com o número aí, vai testando, vai brincando com os números, para você pegar bem isso aqui, cara. Se você pegar bem isso aqui, você vai dominar a física, você vai dominar a química, você vai, ó, decolar. Por fim, uma outra relação que aparece, deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo, ficou meio apertado aqui. Essa aqui, proporcional a razão da raiz aí, né? Então, veja, isso aqui é diretamente proporcional. Então, se o A aumenta, ó, o B também aumenta.
E se o B aumenta, o A também aumenta. Só que veja, o B está a raiz. Então, se o B aumentar em 4 vezes, esse 4 está dentro da raiz. Se eu tirar esse 4 da raiz, o que acontece com o A? A raiz de 4 é 2. Então, se o B aumentou em 4 vezes, o A vai aumentar em 2 vezes, porque está dentro da raiz o B. Entendeu? E a raiz de 4 é 2. E se o B aumentar em 9 vezes? Aí o A aumenta em 3 vezes, porque a raiz de 9 é 3. Tá bom? Então fique atento a essas questões de proporcionalidade, que é bem tranquila, né? Bem suave de fazer. Vou deixar aqui, vou lançar aqui um desafio. E se eu falasse para você que o A é essa aqui, ó, a constante sobre raiz de B? Responde aí, pensa aí. Se o B aumentar, o que acontece com o A? Se o B aumentar em 4 vezes, o que acontece com o A? Se o B aumentar em 9 vezes, o que acontece com o A? Beleza? Lembrando que aqui agora são inversamente proporcional à raiz quadrada. Fechou? Então, tamo junto. Bora para a próxima aula. Valeu!